situação nós estamos vivendo nesse processo? Quando da prisão preventiva do Azevedo, porque preso preventivamente está, o celular dele sofreu busca e apreensão. Ministro Zanin, nem na Lava Jato nós vimos isso. Até hoje é o dia do julgamento do Coronel Azevedo. Na Lava Jato não tivemos isso. Até hoje, o celular do Rodrigo Azevedo, Flávio Dino, ministro Flávio Dino, não tem laudo de extração. Não tem laudo. O celular que foi apreendido com o Azevedo não foi periciado até hoje. Não existe laudo de perícia de um celular apreendido. Eu nunca vi em toda a minha tenra advocacia criminal uma situação como essa. Na fase de julgamento não ter o laudo de extração. Eu não sei porque o senhor está rindo quando estou falando. Eu estou rindo porque a senhora está contando uma piada. Entende? Este é uma piada. Vossa Excelência não é formada em direito. Vossa Excelência falou sobre o PCC. O PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. Que não se curvaram. Se um pecado cometi na profissão, foram as poucas vezes que acusei. Das defesas, não me arrependo de nenhuma. Excelentíssimo ministro-presidente Flávio Dino, desta acolhenda primeira turma, deste egrégio Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimento os demais eminentes ministros, ilustríssimo representante da Procuradoria-Geral da República, demais presentes, e, em especial, Rodrigo Bezerra de Azevedo, a quem com muito orgulho defendo, está sentado ali, 26 anos de serviço, ministro Zanin, tenente-coronel do Exército Brasileiro, 20 anos de Força Especial. 20 anos de Força Especial. Força Especial do Exército Brasileiro, Força Especial do Exército Espanhol, concurso de Forças Especiais no Exército Americano, curso de contra-inteligência e contra-terrorismo no Exército do Equador. A acusação diz que ele, um Força Especial, colocou o chip com o próprio nome 14 dias depois do fato em um celular que teria sido utilizado em uma ação clandestina. Um Força Especial colocou um chip com o próprio celular cadastrado no seu CPF 14 dias depois do fato em um celular utilizado na ação clandestina. Tudo que pesa contra Rodrigo Bezerra de Azevedo é isso. Eu poderia terminar a minha sustentação aqui. Não, algo mais tem contra Rodrigo Bezerra de Azevedo? Não! Nada mais. Nada mais tem contra Rodrigo Bezerra de Azevedo. Tudo o que tem é: dia 15 de dezembro de 2022, houve uma ação clandestina de monitoramento às redondezas da residência do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a acusação. 14 dias depois, o celular de MEI que se vincula, ministro Alexandre de Moraes, ao senhor Brasil, 14 dias depois, esse celular, ele dá conexão próximo à residência do Azevedo e um chip com o CPF do Azevedo é colocado nesse celular. E esse celular, procurador, é utilizado por 6 meses. Então um FE ficou 6 meses com um celular que foi utilizado numa ação clandestina e colocou o seu CPF nesse celular. Quanta infantilidade. Preciso voltar. Essa é a acusação contra Rodrigo Bezerra de Azevedo. Que ele é liderança em ações de campo. Olha só, vejamos bem. Azevedo é liderança em ações de campo voltadas ao monitoramento e neutralização de autoridades públicas. É isso que diz a acusação quando faz imputação a Rodrigo Bezerra de Azevedo. A acusação, excelências, ela se divide em 3 fases. Fase de planejamento, fase de monitoramento e fase de execução. Isso é a acusação da PGR com relação aos Kid Pretos, que é um nome dado aos Forças Especiais. Se divide em 3 fases: planejamento, monitoramento e execução. Com relação ao planejamento, a PGR, ministro Alexandre de Moraes, coloca 2 datas de planejamento. São 2 as datas de planejamento. Lá está. Dia 12/11
de 2022. É uma reunião na residência do general Braga Neto, aqui em Brasília. E a data de 28/11, que é uma reunião aqui em Brasília. Então, a fase de planejamento tem duas datas. Dia 12/11 e dia 28/11. Porém, excelências, nem a acusação imputa ao Rodrigo Azevedo essas duas datas. A acusação, ministro Alexandre de Moraes, diz que o Azevedo não esteve nessas duas reuniões. Então, na primeira fase da acusação, o Azevedo já não está. E não sou eu que estou falando isso, é a acusação que fala que na fase de planejamento, Rodrigo Bezerra de Azevedo não participou. Como que ele pode ser liderança de monitoramento e neutralização? E eu vou ter que provar isso também. Embora a acusação não coloque o Azevedo nessas duas reuniões da primeira fase de planejamento, eu provo. Porque na primeira reunião do dia 12, o Azevedo estava num clube em Goiânia. Olha lá, em um clube em Goiânia. Agora, ministros, um aposto aqui. Como que nós fizemos essas provas diabólicas, que é o termo processual, né? Porque é o seguinte, veja só, ministro Flávio Dino, que situação nós estamos vivendo nesse processo. Quando da prisão preventiva do Azevedo, porque preso preventivamente está, o celular dele sofreu busca e apreensão. Ministro Zanin, nem na Lava Jato nós vimos isso. Até hoje é o dia do julgamento do Coronel Azevedo. Na Lava Jato não tivemos isso. Até hoje, o celular do Rodrigo Azevedo, Flávio Dino, ministro Flávio Dino, não tem laudo de extração. Não tem laudo. O celular que foi apreendido com o Azevedo não foi periciado até hoje. Não existe laudo de perícia de um celular apreendido. Eu nunca vi em toda a minha tenra advocacia criminal uma situação como essa. Na fase de julgamento não ter o laudo de extração do celular. O celular do Azevedo não foi periciado. Como que nós estamos conseguindo essas provas? Um pouco que estamos conseguindo com amigos, com parentes, com nuvens. É assim que a nossa acusação está sendo feita. Um preso correndo atrás de provas de inocência, sendo que a acusação não conseguiu provar a culpa, e eu vou demonstrar. Então, na primeira reunião na casa do Braga Neto, lá estava na nuvem do Azevedo. Ele estava em Goiânia, em um clube. No segundo dia, que é o dia 28, que também é um dia importante da fase de planejamento, Azevedo estava em Goiânia, olha lá, curtindo um jantarzinho. Por isso que a PGR, data máxima vênia, não coloca o Coronel Azevedo nessas duas únicas datas de planejamento, dia 12 e dia 28. Então, a acusação que se divide em três fases, fase de planejamento, monitoramento e execução, já está excluído da fase de planejamento. Quem o deixa fora da fase de planejamento é a própria acusação. Agora, passemos à segunda fase da acusação, que é a fase de monitoramento. A fase de monitoramento, a acusação vem e diz que o monitoramento se dá do dia 21 ao dia 23 de novembro. Ontem o PGR traz uma inovação e coloca do dia 21 ao dia 26. Então, vamos colocar então do dia 21 ao 26, tudo bem. A segunda fase dessa acusação é o monitoramento, dia 21 ao dia 26 de novembro. Pois bem, Azevedo estava na Espanha. Na primeira fase, o Azevedo não está, de planejamento. Na segunda fase de monitoramento, o Azevedo está na Espanha. Olha lá, Azevedo está na Espanha até o dia 27. Azevedo também não esteve na fase de monitoramento. Não esteve na fase de planejamento, não esteve na fase de monitoramento porque estava na... Doutor, só uma dúvida. O seu slide fala Lisboa, Portugal. De slide foi de... Perdão, Portugal. Ah, sim. Obrigado. Portugal. Ele passou pela Espanha também, por isso que eu fiquei com isso na cabeça, ministro. Obrigado, senhor presidente. Portugal. Então a acusação fala que a fase de monitoramento, ministro, foi do dia 21 a dia 23 e ontem até dia 26. Não importa. Dia 27 é o retorno dele para o Brasil. Azevedo, que a acusação coloca ele como liderança de monitoramento, não participou das reuniões. Ministro presidente, veja só a insanidade acusatória. Como que um tenente-coronel, que é liderança, não participa das reuniões de planejamento? Não faz sentido. Se ele é liderança de monitoramento e neutralização, por óbvio que ele participaria do planejamento. Ele não esteve nas duas reuniões de planejamento. Se ele é liderança de monitoramento, ele acompanharia o monitoramento, ministro Zanin. Não esteve na fase de monitoramento. E, por fim, nós temos a fase de execução, que a acusação coloca a execução exatamente no dia 15, mas também com as compras de chips. Cheguemos à fase de execução. Ministro Zanin, ministra Carmen Lúcia, ministro Flávio Dino, ministro Alexandre de Moraes. Essa defesa fez milagre. Com o cliente preso, com o celular apreendido,
sem laudo pericial do celular apreendido. Ministros, nós derrubamos o castelinho de areia da acusação. E esse é o papel da defesa. Ter um advogado é para enfrentar de forma eficaz a acusação. Por isso eu me orgulho de ser advogado, tenho orgulho de ser o escudo do cidadão contra o Estado, a acusação, que tem toda a máquina pública a seu favor, Polícia Federal a seu favor, agentes, perícia. E provamos a inocência do Azevedo. Provamos. Excelências, vem a acusação na fase de execução e diz o seguinte: ministro relator, se imputa ao coronel Azevedo que 14 dias após os fatos, ele teria acessado um celular cujo e-mail, ele coloca o chip pessoal dele. Perfeito. Esse celular, esse chip, ele foi comprado no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro o chip foi comprado. Perfeito. Aqui está a prova. Aquisição do chip Brasil. 3 de dezembro em Uberlândia. Ali estão nossas provas que o coronel Azevedo está cumprindo expediente normalmente no dia 3 de dezembro aqui em Goiânia. Então o chip que foi adquirido em Uberlândia, provamos e nós enviamos ofício ao Exército. Fizemos uma defesa investigativa. Enviamos ofício, enviamos e-mail ao Exército, o Exército nos respondeu, fizemos nossas provas. Embora a Polícia Federal e a PGR não tenham investigado, nós o fizemos.